Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Como Estudar em 2019. Agora estamos falando dos assuntos mais textuais. Já passamos por vários pedaços da gramática muito importantes no estudo para concursos públicos e agora nós vamos falar dessas partes mais textuais. No vídeo anterior, nós falamos sobre como estudar análise de textos. Hoje, vem aqui comigo, por favor, vamos falar sobre tipologias textuais, uma vez que pouquíssimas bancas deixam de explorar este assunto. Mais que isso, meus amigos, conhecer as tipologias textuais é uma das formas que você tem para melhorar a sua análise de textos. No vídeo anterior, eu te falei sobre a análise de textos, te falei como ela é estruturada. Agora, eu te digo que saber as tipologias textuais é uma base fundamental não apenas para as questões, mas para fazer um entendimento do texto. Uma vez que se você consegue reconhecer o tipo do texto, porque o tipo do texto está associado à sua finalidade, quando você reconhece a tipologia textual, fica muito mais fácil entender o que o autor do texto quer dizer a você por meio daquelas palavras. Vem aqui comigo, por gentileza, então, porque a primeira coisa que deve vir à sua cabeça quando falamos de tipologias textuais, a primeira coisa que deve vir à sua cabeça é essa palavra aqui, ó. Finalidade. Ok? Essa é a primeira palavra que deve vir à sua cabeça. Finalidade. Por quê, meus amigos? Porque o que acontece? Existe uma teoria linguística, que é a teoria de Bakhtin, que versa sobre tipologias e gêneros textuais. Quando falamos em tipologias textuais, falamos sobre as formas como o texto pode ser apresentado. E é muito comum, meus amigos, que quando você encontra um texto, quando você está diante de um fragmento de texto, nele existam mais tipos de tipologia textual. Por exemplo, quando você está diante de uma prova de concurso público, vê um texto com 30 linhas. É comum que naquele texto ali existam tipologias textuais diferentes. Por exemplo, uma narração com uma dissertação com uma descrição, uma narração com uma descrição. Então é comum haver essa combinação de tipologias. Agora, quando a banca pergunta para você sobre tipologias textuais, e às vezes o texto apresenta mais de uma tipologia, é porque ela quer saber qual é a predominante. E como é que eu sei qual é a tipologia que predomina? De acordo com a finalidade do texto. É a finalidade do texto que tem a responsabilidade de indicar a você a tipologia predominante. Tipologia predominante. Portanto, quando você está em busca da tipologia predominante, você está em busca da finalidade do texto. Esse texto foi feito para quê? Esse texto foi feito para contar uma história? Esse texto foi feito para falar sobre algo? Este texto foi feito para descrever algo, para dizer como algo é? Este texto foi feito para defender um ponto de vista? Este texto foi feito para marcar atos de fala? Este texto foi feito para indicar ordens e sugestões? De acordo com a finalidade do texto, você identifica a tipologia predominante, ok? Para falar das tipologias textuais, eu vou fazer a seguinte divisão. Primeiro, eu vou colocar para você as tipologias textuais mais importantes. As tipologias textuais mais importantes. Quais são as tipologias textuais mais importantes para provas de concurso público? São essas aqui que vou listar agora. Descrição, narração, e dissertação. Seriam essas as tipologias textuais mais importantes para provas de concursos públicos. O que cada uma delas quer dizer? O que cada uma delas indica? O que cada uma delas representa? Uma descrição. Dizer como algo é. Como algo é. É o mesmo que retratar, ok?
Só que, obviamente, como estamos falando de texto verbal, significa retratar com palavras. Você, por meio das palavras, conseguir compor a imagem de algo ou de alguém, ok? Quando eu falo de uma narração, eu falo sobre contar uma história. Contar uma história. Qual é a principal marca do fato de contar uma história? A principal marca é haver uma sequência de fatos. Porque quando eu tenho uma sequência de fatos, eu componho um enredo. Dentro deste enredo, provavelmente haja alguém que viva essa história, conhecido como personagem, alguém que conte a história, o narrador, além do espaço e do tempo, ok? Mas estou apontando aqui para você o que é a narração. A finalidade, contar uma história. E o que é uma dissertação? A dissertação significa falar sobre algo. Falar sobre algo. E quando eu falo em falar sobre algo, eu falo sobre falar acerca de um tema, ok? Sempre que eu tenho um tema central, por exemplo, corrupção, falo sobre corrupção, eu componho uma dissertação, ok? Então seriam essas as 3 principais tipologias textuais para provas de concursos públicos. São as únicas? Não, porque o conjunto de tipologias textuais é formado por 6 tipologias, ok? Falei para você as 3 mais importantes. Agora eu vou falar para você das outras 3 que são, considero eu, menos importantes. E por que elas são menos importantes, Elias? Porque caem menos, ok? Importantes. Porque caem menos, ok? Isso significa que você não as deve estudar? Não mesmo. Você vai estudá-las, mas dando ênfase, claro, aquelas 3 primeiras, ok? Quais são as tipologias textuais que considero eu menos importantes? Argumentação. Argumentação. Ok? A outra, injunção. Injunção. E, por fim, o diálogo. Seriam essas as outras 3 tipologias textuais. O que cada uma delas significa? O que cada uma delas representa? Vou colocar aqui para você, aqui na frente. Quando eu falo de uma argumentação, quero que você se lembre disso aqui, ó. A partir de uma dissertação, defender, essa é a palavra-chave, defender um ponto de vista. Defender um ponto de vista. Note, portanto, que a argumentação, ela nasce da dissertação, ok? A partir de uma dissertação, você vai defender um ponto de vista. Por exemplo, o tema era corrupção. Você só vai falar sobre a corrupção, falar sobre a história da corrupção, efeitos positivos, se é que existem efeitos positivos e negativos da corrupção. Você vai falar sobre tudo que envolve o assunto corrupção. Agora, a partir do momento em que eu passo a defender um ponto de vista, passo a defender uma tese, por exemplo, a corrupção é o que atrapalha o desenvolvimento do Brasil. Pronto, eu acabei de marcar um ponto de vista. Eu acabei de marcar uma ideologia no meu texto. Pronto. A partir desse momento, o meu texto ganha uma característica argumentativa, porque agora nele há um juízo de valor, ok? Toda argumentação é uma dissertação. Nem toda dissertação é uma argumentação. Vou repetir isso para você. Toda argumentação é uma dissertação. Nem toda dissertação é uma argumentação. Por quê, Elias? Toda vez que eu estou defendendo um ponto de vista, sem querer, eu já estou falando sobre o tema. É por isso que toda argumentação é uma dissertação. Só que o inverso não é válido. E por que não é válido? Porque a dissertação nem sempre defende um ponto de vista. Ou seja, nem sempre a dissertação tem a argumentação. Ok? Continue comigo, por gentileza. O que é uma injunção? Injunção é a tipologia das ordens. Tipologia das ordens, que nem sempre são ordens, podem ser também
sugestões. Quando você dá ordens, quando você dá sugestões, quando você trabalha com o imperativo, você está diante de um texto injuntivo, ok? E o diálogo é um texto marcado por atos de fala. Atos de fala. Uma característica da presença de atos de fala é haver citações. Ok? Citações. Toda vez que eu cito a fala de alguém, eu estou abrindo margem para um diálogo, ok? Esse diálogo que ele é produzido em discurso direto ou discurso indireto, ok? Discurso direto, quando eu coloco a fala de alguém de forma integral, e para isso eu uso marcas gráficas, aspas, travessões, dois pontos. Essas marcas gráficas ajudam a identificar o discurso direto. Já o discurso indireto é uma fala adaptada, incorporada ao texto principal. Para tanto, não há a presença de marcas gráficas. Essa fala é adaptada, ok? Então estão aí para você as outras 3 tipologias textuais, ok? Detalhe extremamente importante. Quando eu falo em texto informativo, por exemplo, Elias, e o texto informativo? O texto informativo, ele não é uma tipologia textual. O texto informativo é um gênero textual. Gênero textual este que é composto por tipologias. Por exemplo, quando eu tenho uma notícia, na notícia eu posso encontrar, por exemplo, uma combinação entre narração, descrição e dissertação. Pronto, dentro de uma notícia eu posso combinar essas tipologias. Numa reportagem, que também é um texto informativo, ora, numa reportagem, além de poder ter uma narração, uma dissertação, uma descrição, eu posso colocar na reportagem uma argumentação, porque a reportagem, por ser uma análise mais profunda, ela permite, por exemplo, a presença de pontos de vista, ok? Dentro de uma reportagem, eu posso colocar falas de pessoas importantes, notáveis, acerca de um determinado tema. Se eu coloco fala de alguém, eu abro margem para um diálogo. Pode ser que ao final da reportagem eu faça algumas recomendações aos leitores. Quando eu faço recomendações, sugestões aos leitores, eu tenho uma injunção. Então veja que numa única reportagem eu consigo colocar as 6 tipologias textuais. Eu também posso falar de outros textos informativos? Posso, artigo de opinião, crônica, textos informativos em geral. Eles não são tipologias, são gêneros textuais, ok? Quando você fala daquele texto dissertativo que você faz em provas de concurso público, também é um gênero textual, ok? Aqui eu falo sobre dissertação e não sobre o texto dissertativo em si. Aquele texto com introdução, desenvolvimento, conclusão, aquele texto com linguagem impessoal, porque predomina a dissertação, só que às vezes o examinador exige de você a defesa de um ponto de vista. Pode ser que você, por meio da sua narração, tem a necessidade de descrever algo como argumento, aí você vai trabalhar com a descrição, então você combina tipologias. Isso vale para o texto dissertativo, para o parecer, isso vale para a nota técnica, isso vale para o estudo de caso, ok? Toda vez, por exemplo, que você pega um texto instrucional, como uma bula de remédio, como uma receita de bolo, todos esses textos, eles são gêneros textuais. Na verdade, acontece o seguinte: as tipologias são separadas nessas 6 aqui. E todos os textos que nós observamos no nosso dia a dia, eles são gêneros. A realização dos textos caracteriza o gênero. E o gênero ele é marcado pela combinação de tipologias. O que cai muito em prova de concurso público não são os gêneros, e sim as tipologias textuais que estão aqui marcadas neste mapa mental. E este mapa mental ficou até mais completo, porque nele eu coloquei as definições. Então não se esqueça, claro, de registrar o mapa mental, de copiar o mapa mental, de ter o registro desse mapa mental. Sobre o que falamos? Ora, tipologias textuais estão associadas à finalidade, e é por meio da finalidade que eu descubro qual é a tipologia textual predominante, porque é comum em prova de concurso público você ter um único texto, e neste único texto você encontrar mais de uma tipologia textual. Isso significa que o texto tem tipologias variadas? Sim, mas há uma predominante. Como é que eu identifico a predominante? Por meio da finalidade. São 6 as tipologias textuais segundo a teoria de Bakhtin. Coloquei para você dividindo em mais importantes e menos importantes. Mais importantes, descrição, narração e dissertação. Menos importantes, argumentação, injunção e diálogo. Volto a dizer,
Isso não significa que você pode estudar só as 3 primeiras. Estude todas, mas é porque você vai observar em questões de concurso público muito mais foco para essas 3 primeiras, ok? Não se esqueça de tirar print, de registrar esse mapa mental para complementar os seus estudos e para organizar o seu cronograma de aprendizagem de 2019, ok? Se você gostou desse vídeo, se você está gostando da série Como Estudar em 2019, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, porque isso é muito importante para que eu avalie todo o meu trabalho, ok? Não quero deixar você também sem a seguinte informação. Quer estudar língua portuguesa comigo? Olha aqui para a tela, por favor. O meu curso de gramática, bit.ly/Elias Gramática. Lá você encontra o meu curso completíssimo de gramática com selo de qualidade aqui do Gran Cursos Online, ok? Fortíssimo abraço e até a próxima.